Olá, boa tarde pessoal. Meu nome é Eliane e vamos começar essa live de hoje. Vou esperar o pessoal entrar para que a gente possa começar. A Roberta já entrou, Vanessa do Espaço Imperial já entrou, a Luísa já entrou. E assim a gente vai começando esse bate-papo de hoje. O pessoal já está entrando, está todo mundo chegando. Olá, boa tarde, Luísa. Oi, Eliane, tudo bom? Tudo jóia. Então, explicar para o pessoal um pouquinho da nossa live de hoje. Eu sou Eliane, aluna do curso de Organização de Eventos do SENAC. E com esse período de pandemia, as nossas aulas foram suspensas, então nós estamos tendo aula de via remoto, de casa. E as nossas professoras Silvia e Yasmin não deixam a gente parado, não, estão dando muito trabalho para nós, né? E como a gente não consegue organizar os eventos neste momento, então vocês vão organizar eventos virtuais. E aí, missão dada, missão cumprida, né? Então foi proposto que a gente organizasse essa live. E aí nós pensamos em estar conversando um pouquinho sobre esse momento, né, de quando a gente sair da quarentena, como que vai ser? E gentilmente, pessoal, a gente convidou a Luísa, que ela é psicóloga, depois ela vai falar um pouquinho sobre ela e um monte de trabalho que ela faz. E a Luísa prontamente aceitou o nosso convite, uma pessoa super cooperativa, muito simpática. Vocês vão gostar da live, vocês vão gostar de conversar com ela. E a nossa preocupação, principalmente nessa questão de organizar eventos, né? É que todas as nossas atividades sempre envolvem muitas pessoas. Então, é festa de casamento, aniversário, feiras, congressos, é isso que a gente está estudando e se profissionalizando. E como lidar com tudo isso, onde normalmente esses eventos é cheio de abraço, beijo, né? É muito caloroso. E como nós vamos lidar daqui para frente, né? Como vai ser o nosso equilíbrio emocional para que quando alguém vier com um abraço aberto, a gente fala, opa, acho que não. Como que vai ser, né? Então, a Luísa, que é expert nisso, vai conversar um pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que a Luísa responda, pode mandar para nós. Se a gente não conseguir responder no ar, a gente responde depois, não se preocupem, é só ir mandando que a gente vai conversando um pouquinho, tá bom? Seja bem-vinda, Luísa, e muitíssimo obrigada Obrigada, Eliane. por ter nos ajudado nessa empreitada. Imagina, obrigada de você ter lembrado do meu nome, lembrado de mim. E vamos pensar em estratégias, né? Sem muito soluções mágicas, né? Uma resposta pronta. Eu acho que todos nós estamos entendendo ainda, né, o que está acontecendo. Muda muito a cada semana tudo que está acontecendo. E pensando um pouco nesse convite que você me fez, eu só pensei em dar uma introdução sobre equilíbrio emocional no começo aqui, vou falar um pouquinho sobre isso, para depois entrar nessa questão de como a gente vai lidar com quando voltarmos a nos encontrar pessoalmente e depois abrir para as perguntas, que aí eu acho que fica um pouquinho mais estruturado, pode ser? Pode, perfeito. Então tá bom. Bom, quero também dar boa tarde a todos aqui. Eu sou a Luísa Domingues, sou psicóloga clínica, sou sócia e fundadora de um espaço aqui na cidade de Piracicaba chamado A Casa da Vida, que é um espaço que a gente inaugurou em janeiro. Então a gente começou assim, né? Nossa, que delícia! A gente vai dar todos os cursos agora, a gente vai fazer nossas práticas de yoga, meditação, aquele grande sonho, né? Finalmente concretizado. Ficamos 2 meses. E agora, assim como vocês, a gente está tendo que reconfigurar tudo isso, assim como todos nós. A gente está tendo que pensar em tudo isso. Mas eu trabalho com equilíbrio emocional, faço atendimentos de adultos e casais.
e não atendo mais crianças e adolescentes, eu tô só com os adultos, mas eu tenho esse propósito através da minha página aqui, Olhares para Dentro, de produzir conteúdos diversos para expandir não só os atendimentos clínicos. Então, várias coisas que eu escuto nos atendimentos clínicos semanalmente se repetem. Então, entra um, a gente fala de uma coisa, entra o outro, tem isso também. Então, a ideia é que algumas coisas possam ser compartilhadas até de uma maneira mais fácil, mais acessível, mais cotidiana, para que as pessoas possam se beneficiar e até tirar um pouco essa coisa do psicólogo que a gente vai só quando tá morrendo, assim, né? Hum. Prestes a pirar, ou então que só pessoas loucas vão ao psicólogo. E aí, para isso, eu vou falar um pouco sobre equilíbrio emocional. Então, todos vocês aqui, se vocês, enquanto eu tô falando, se quiserem mandar perguntas, não tem problema. Eu vou dando uma olhadinha, a gente vai conversando. É muito comum, quando as pessoas pensam em equilíbrio emocional, imaginar a pessoa, sabe aquela foto de uma pessoa em cima de uma Sei, pedra? né? E essa pessoa geralmente é muito magra e ela tá com um colã assim branco, né? Uma vista Verdade. maravilhosa. Tipo, aí, É. se você digita equilíbrio no Google ou em sites de fotografia, vem esse tipo de foto. E aí a Hum. gente fica muito distante disso. Fala, nossa, até eu chegar nisso aí, eu não vou nem começar a fazer yoga, então, eu não vou nem fazer terapia, porque quando que eu vou entrar num colã desse? E aí, geralmente são É. pessoas brancas também, que é um padrão bem americano, europeu, e aí a gente fica muito longe. Então, primeira coisa é desmistificar o que é equilíbrio emocional. E Porque aí é como. dá até um certo desânimo, né? Quando você vê essa imagem tão distante. Sim, você fala, bom, acho que não é pra mim, né? Quem Hum. sabe numa outra vida, quem sabe num outro momento, não é? Então, equilíbrio emocional não é isso. Equilíbrio emocional é a gente conseguir ampliar a nossa capacidade psíquica, que falando desse jeito assim, parece um pouco técnico demais, mas é como se a gente nascesse com uma caixa capaz de lidar com algumas emoções. E na vida a gente pode expandir essa caixa, ou a gente pode ficar com essa caixa cada vez mais estreita. Quando a gente desaprende a lidar com a raiva, quando a gente desaprende a lidar com a tristeza, com a inveja, com emoções difíceis, a gente consegue lidar com uma certa quantidade de emoções. E aí, tudo que ameaça sair disso, a gente aperta. Não, 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 não vou olhar para isso, não, não quero saber, eu vou fazer outras coisas que não vão me permitir entrar em contato com essas emoções. E muitos de nós vivem assim por um tempão. Então, chegam pessoas no consultório com 55 anos que vão começar a pensar sobre o que é que ela faz das relações delas. Tem pessoas que chegam com 80 e tem pessoas que chegam com 20. Então, a gente vai pensando em como é que a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções. Por quê? Na quarentena, a gente foi obrigado a ficar dentro de casa. E aí a gente perdeu as nossas distrações. Então, Hum. se de repente eu tô com um problema no meu casamento, tá muito difícil, mas aí eu não quero olhar. Então, no final do dia, eu enrolo no trabalho, ou eu saio, vou na academia, fico mais tempo na academia, ou eu vou passar na minha mãe, ou eu vou. A gente consegue tomar café, consegue fazer atividade física. Tudo aquilo que a gente tinha que nos ajudava a desconectar das emoções difíceis, tá todo mundo agora tendo que olhar assim, sabe? Igual eu tô olhando pra essa câmera aqui, tipo, cara a cara. Hum. Eu tenho que olhar para minha dificuldade dentro do meu relacionamento, eu tenho que olhar para minha vulnerabilidade, sei lá, da minha relação com a minha mãe, da minha relação com meu pai. A gente está tendo que olhar para a morte. Assim, você liga a TV, você abre o seu celular, você tem que lidar com a morte. E a gente não quer muito pensar sobre isso. A gente não Não. quer pensar sobre as coisas difíceis. Viu, vamos sentar aqui, vamos debater um pouco sobre quantos anos você acha que você vai viver. Ai, viu, vamos mudar de assunto? Viu, vamos parar de É. falar disso? Ai, porque não sei quem morrer. Ai, não, vamos. E aí a gente não aprendeu a lidar com essas coisas. E agora a gente tá tendo que, na marra, sentir. Por isso as Olhar pessoas para estão dentro. olhar para dentro. É. Por isso as pessoas estão muito angustiadas. Assim, muito angustiadas. Tem Hum. uma ideia assim que o psicólogo tá
mais de boa, porque vai trabalhar de meia, sabe assim? Tipo, coloca aqui uma coisinha e aí lá embaixo tá, que tá mais fácil, assim, sabe? Trabalhar. Mas eu, particularmente, eu tô bem mais cansada. Porque eu tô atrasando vários atendimentos, então os atendimentos têm 50 minutos, né? Aí eu atraso, passo. Aí a última pessoa tá meia hora atrasada, por quê? Porque a demanda emocional tá muito maior. Quase como que 50 minutos não desse conta desse tanto de coisa que a gente tá tendo que olhar. Hum. Mas é uma grande oportunidade. É uma oportunidade da gente finalmente olhar para o que é muito difícil e também olhar para umas dicas que a gente tem sobre o que é importante para nós. Então, por exemplo, eu gosto também de dar alguns exemplos meus, assim, pessoais, não como, nossa, olha, gente, como eu faço tudo certo. Muito pelo contrário. É para ficar, olha como todo mundo é ser humano e a gente tem uma parte muito doida e uma parte muito bacana. Você vai falar alguma É, coisa? Pode. não, e isso é fato, porque às vezes a gente tenta, né, ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa dentro do eixo. Mas só que às vezes vem algumas situações inesperadas, principalmente, que você tem uma reação que você fala, meu, eu nunca fiz isso na vida. O que que aconteceu comigo? O que que desencadeou isso para eu ter sido grossa, mal educada, né? Então, a gente percebe que as emoções parece que estão mais carregadas, né? Mais pesadas, muito à flor da pele, coisa que às vezes a gente parava para pensar um pouquinho. Não, tá meio que bate, bate, bateu, levou, né? Porque a gente, nós, assim, no geral, nós estamos, a maioria, nós estamos mais estressados. Nós estamos numa situação Sim. de estresse. A gente tem um órgão dentro do nosso cérebro, bem no meio, assim, como se essas duas linhas se cruzassem, se chama amígdala. Essa Hum, amígdala cerebral, ela, quando é ativada, ela libera a mensagem de lutar ou fugir. Então, hum, pode ser que isso seja um ladrão, né? Chegou um ladrão, lutar ou fugir. Ou pode ser que seja, tipo, seu chefe. Ou pode ser que seja sua mãe, seu marido, lutar ou fugir. E aí a gente fica hiper reativos, né? Eu vou brigar com essa hum. pessoa, eu vou lutar contra essa pessoa, ou eu vou me enfiar ali dentro do meu quarto e não quero que ninguém mexa comigo. Então, uma coisa que a quarentena tá mostrando, por exemplo, pra mim, é que é super importante eu ter um tempo sem ninguém. Eu não, isso já era algo que assim, tava começando a aparecer pra mim. E eu tenho um filho, eu ia falar um neném, vai ser 2 anos. Eu ainda tô Já cresceu. entendendo que ele tá crescendo. E eu fiquei muito com ele, assim, eu faço questão de ficar bastante tempo com ele. E aí era como se outras coisas já estivessem começando a me mostrar que eu precisava de um tempo só pra mim, sem ninguém, sem filho, sem marido, mas que eu ainda estava meio que resistindo a olhar. E tava ficando cansada. A quarentena veio e mostrou assim, ó, pá! Talvez você vai ter que colocar ele mais um período na escola. Nem que seja uma manhã. Sabe? Hum, Começou a me ampliar coisas que antes eram muito difíceis. Então, tem pessoas que, por exemplo, estão no casamento, estão dentro de casa e que vivem, sabe aquela família tradicional que um homem casa com uma mulher e que a mulher faz mais serviços de casa do que o homem. Bem, sim. é assim, é uma coisa bem geral, mas pode ser um casal de duas mulheres, de dois homens, mas eu vou dar esse exemplo porque ele tá aparecendo mais. Só que a mulher fazia, e aí, sei lá, um outro dia vinha alguém pra ajudar, no outro dia. Então tava mais tranquilo, mas já incomodava ela um pouquinho. Agora, o negócio veio assim, pra escancarar a diferença, por exemplo, do equilíbrio dentro do lar. E aí essa mulher fica mais irritada, fica mais sensível, fica mais chateada, fica mais triste. E esse talvez seja um grande momento para as pessoas conversarem sobre isso. Hum. Conversarem sobre uma coisa super difícil, que é algo que de repente está na estrutura do lar. E aí tem vários exemplos, né, Eliane? Tem o exemplo da pessoa que fica muito sozinha e agora está se sentindo mais sozinha. Tem a pessoa que não gostava do trabalho, só que ela não queria muito olhar, assim, que ela não gostava do trabalho. E agora na quarentena tem muitos trabalhos que você está tendo que trabalhar mais, de casa, Hum. mas mais.
E aí mostra uma coisa super difícil. Imagina uma pessoa que tá, sei lá, 7 anos no mesmo trabalho, tá numa carreira relativamente confortável, tá começando a ficar mais seguro, e aí a pessoa descobre que ela não quer trabalhar com aquilo. Nossa, é assim. É algo super importante para a pessoa olhar e não é fácil. Então, todo mundo tá nessa coisa do meu Deus, que difícil que tá. A gente já tá passando dos 60 dias, então a angústia mudou, né? A gente passou pela fase do muito medo, o que que vai ser, o que que vai ser, o que que vai ser. Depois a gente conseguiu organizar um pouco mais e agora a gente já tá na fase do cansaço, da angústia e a gente quer que acabe, mas não sabe quando vai acabar. Sim. E aí aquele desespero, né? Parece que assim, a hora que abrir o portão, a gente acha que vai ser isso que você falou, que vai ficar todo mundo sair correndo e se abraçando. A minha imagem Hum, travou aqui, mas você ainda tá me escutando falar? sim, tô ouvindo. Ok, perfeito. Agora não tô ouvindo, Luísa. Agora não tô ouvindo. Não, não. Peraí, que eu tô. A Luísa está se reconectando e eu tô convidando ela para entrar na live de novo, tá bom? Foi, Então, daqui né? a pouquinho. Ah lá, ela já está entrando. O Instagram, ele faz isso de vez em quando, tá? Então aí É, a gente pode combinar que se acontecer, você me fala, eu saio e entro de novo, tá? beleza. Então, aí a gente tá achando que a gente vai todo mundo sair correndo, né? Tipo, Hum, a gente vai se ver, vai ficar todo mundo junto. E não vai ser assim. Então, os países que começaram a flexibilização, eles começaram aos poucos. hum, Então, começaram a liberar, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, começaram a liberar grupos de 5 pessoas, hum, grupos de 10 pessoas. Ah, você pode se reunir num lugar externo com 10 pessoas. É que agora eles já estão no momento lá, né? Tipo, tá tudo fechado, então as barreiras. Então, eles conseguiram agora, eles já podem se encontrar 10 pessoas. hum. E a gente tá com muita saudade, né? A gente tá com saudade de coisas simples, a gente tá com saudades até de coisas que, ai, de repente a gente fazia com preguiça. Eu tô com saudade de preparar café lá pra clínica, pra minha sócia tomar, e ela, a Mariana, ela toma café só de água filtrada. E eu não. Hum, Só que quando ela tá, eu faço com água filtrada. Então eu tô com saudade de fazer o café com água filtrada, sabe? São coisas muito simples e que significam o quê? Que a gente ama, que a gente tem amor, que a gente tem afeto. Então, o é, mostrar esse afeto, o desafio é reconfigurar a forma como a gente vai expressar esse afeto. Porque logo de cara, eu não sei se a gente vai poder sair se abraçando. Eu acho que a gente vai começar a se encontrar ainda de máscara, mas com mais pessoas. A gente vai começar a conversar, de repente alguém vai até poder levar uma comida. Alguém vai até poder levar vamos ver um filme, cada um no seu meio separadinho assim, e fazendo a higienização. E vai ser super importante a gente acolher os sentimentos difíceis. Porque não vai ser é, assim, ó, liberou a quarentena, ufa, acabou. Não vou mais ter que olhar para tudo isso que eu senti durante esse tempo. Não vai ser assim. Todos hum. nós já estamos nos transformando. Todos nós já estamos transformados. A gente saiu da quarentena de um jeito e a gente não, quando acabar, a gente não vai estar igual. E Com se a gente certeza. ficar na ilusão, nossa, uma cliente minha falou uma frase essa semana que eu falei, nossa, obrigada pela sua sessão, valeu. Quando a quarentena acabar e tiver tudo normal, o meu normal não vai ser normal. Não é Não vai verdade? ser mais o de antes, né? Vai ser um novo normal. Vai ser um novo normal e por isso o equilíbrio emocional entra da gente deixar de pensar que a gente vai ficar super bem. Por Hum, quê? Olha o tanto de caco. Vamos pensar agora num esquema planetário.
Tem uma conta que um pensador ele faz assim: se você acorda e você tá vivo, você já tem que dar um ufa, eu não fui uma das milhares de pessoas que morreram hoje. Se Sim. você não tem ninguém que você conhece, que é próximo, que morreu e você não tá de luto, essa conta eu acho que é tipo vezes 6. Então você Hum. não tá entre milhões de pessoas. Só que agora tem muita gente nessa faixa. E quando tudo isso acabar, vai ter muita gente nessa faixa de enlutados, não só em relação a perder entes queridos, mas perder trabalho, perder conforto, perder Hum. possibilidades Até de mesmo. crescimento. Hum. O quê? Vai perder até o status, muitas vezes, que tinha, né, com aquela posição no emprego, e que hoje em dia não é mais o chefe, não é mais o diretor, é um simples mortal, digamos assim. A gente tá perdendo muita coisa. Muita coisa. Hum. Tem uma camada de nós que tá super privilegiada e tá tudo certo. Se você tá dentro dessa camada de privilégios, você pode honrar seus privilégios e até usar dos seus privilégios para pensar em quem não tá nessa camada dos privilegiados. Mas Sim. mesmo os privilegiados estão tendo que lidar com muito desconforto. E é aí que entra o equilíbrio, que é Hum. vamos falar sobre o que é difícil falar. Vamos conversar sobre você que tá super no perrengue depois de ter passado, sei lá, 70 dias trancado com as mesmas pessoas. Vamos conversar com você, mãe, que sentiu na pele a sobrecarga do desgaste maternal. Vamos conversar com você, homem, que conseguiu perceber que a vida que vale a pena para você é a vida que tem contato com outras áreas. E, na verdade, são conversas que as pessoas costumam evitar, né, Eliane? As Sim. pessoas, tipo, você sabe muito bem disso, né? Trabalha com suicídio, sabe que pode chegar nesse nível, né? A dor da pessoa, Sim. assim, possibilidades, né? E ninguém quer falar sobre isso. Então, Não, quando você. e pela experiência que eu tenho, é muito, às vezes, mais fácil você falar com um estranho sobre alguma coisa que te incomoda do que com alguém conhecido, com uma família, porque sabe que a família vai julgar, vai criticar, vai achar um absurdo você estar pensando desse jeito, né? Então ela procura muitas vezes um estranho, porque o estranho não conhece, não vai palpitar na vida dela. Mas com essa questão da quarentena, a gente tem que falar para quem está do nosso lado, não tem outro. Conseguir. E quando eu falei lá no começo sobre ampliar nossa caixa, é assim, ó, bom, na minha caixa aqui eu consigo falar sobre o futebol do final de semana, eu consigo falar sobre o exercício físico, sobre o filme que eu vi, e também Hum. sobre os momentos legais, assim, da minha vida. Aí eu amplio a caixa. Agora eu consigo falar sobre os meus sonhos. Agora eu consigo falar sobre os meus sonhos que não deram certo. Agora eu consigo falar sobre as minhas dificuldades. Então, ampliando a nossa capacidade emocional, nosso equilíbrio emocional, e é sobre isso que eu faço, que eu trabalho aqui no Instagram do Olhares para Dentro e nos meus cursos e encontros presenciais, que é da gente conseguir sentir essas coisas sem se desesperar. Hum. Porque o convite, eu sei, vocês podem até escrever aqui se como que ressoa para vocês. Porque o convite parece muito furada. É como se eu Hum. estivesse falando assim, sabe? Viu, vem aqui entrar nesse barco que a gente vai sentir um monte de coisa ruim. E aí as pessoas falam assim, mas tá louca, né? Porque eu tô super bem aqui, tô tranquilo, tomando minha cerveja no final de semana, e ela tá querendo que eu olhe pra como é que é a minha relação com a minha mãe influencia no meu medo hoje. Não vou fazer isso. Parece uma furada, mas não olhar pra isso é um tiro no pé, Hum. porque a gente acaba fugindo de nós mesmos. A gente acaba não entendendo muitas coisas sobre o nosso mundo, não se cuidando emocionalmente, e aí sim as coisas começam a complicar, como você sabe, né? Hum. Que você também tem um ouvido que as pessoas vêm e falam sobre o que realmente é difícil. Tem Sim. um filósofo que ele escreveu um texto que se chama Não Há Festa. Hum. E esse texto já foi publicado várias e várias vezes. Ele chama Gustavo Gitti, GTI. O Gustavo ele fala assim: pode perguntar,
para os xamãs, para os terapeutas, para os psiquiatras, para os psicólogos. Tá todo mundo mal. Tá todo mundo com dificuldade. Mesmo aquela pessoa que, assim, você olha, até ela fala, ai, tá bem, oi, tudo bem? Tudo bem. É assim, né? Que a nossa cultura É. interage. E aí, você tá bem? Tô, tudo bem. Até no consultório, né? A pessoa chega, oi, e aí, Luísa, tudo bom? É que a Aham. pergunta que a gente faz já induz ela a responder, tá tudo bem? Ela não vai falar, não, não tá tudo bem. Ela fala, não, sim, tá tudo bem. Então, a própria pergunta já induz ela a responder da forma de que a gente quer ouvir. É verdade. É verdade. E às vezes até a pessoa fala, ai, tá indo. E aí o Hum, outro fala, ah, então tá bom. é, Né? Como assim? E aí a gente vai vendo que os momentos da nossa vida, aqueles bem difíceis mesmo, não aqueles que você teve uma discussão, aqueles muito difíceis, que a gente realmente sentiu muito mal, muita tristeza, muita vulnerabilidade, a gente sente mais gratidão por quem aguentou estar lá na dificuldade. hum, Para quem conseguiu nos acolher na nossa tristeza, por quem conseguiu aguentar, olhar nos nossos olhos e falar, eu sei que tá difícil para você. Então, por exemplo, tem Dia das Mães. Dia das Mães, tipo, parece que é um dia super lindo, né? Semana de pré-Dia das Mães e semana de pós-Dia das Mães no consultório é muito puxado. hum, Porque um monte de gente perdeu a mãe. Um monte de gente não tem boa relação com a mãe. Um monte de gente queria ser mãe, mas não é mãe. Então é um dia complicado, assim, sabe? É um momento que reverbera coisas não muito gostosas. Mas as pessoas não querem falar sobre isso. Elas querem é, falar sobre a propaganda da Natura, que é maravilhosa, que a gente chora, tudo bem. Mas não é só a e, propaganda da é, Natura que existe. e tem essa questão da glomarização também, por exemplo, a pessoa fala, é mãe, mas não queria ser mãe, acabou ficando mãe por um acaso, né? Então, algumas questões internas que não é aquela maravilha ser mãe, né? Ou então tem uma mãe que ela odeia a mãe, mas ela não quer reconhecer que ela odeia a mãe, porque é pecado você odiar a mãe. E tudo isso você vai guardando, você vai guardando. É, exatamente. E vai falar pra quem? Né? E aí uma Hum, amiga minha falou pra mim assim essa semana, ela tá com um bebê de 9 meses. E na quarentena, sem poder ter babá, sem poder ir hum, trabalhar. E trabalhando, hum. assim, super difícil, super difícil. As mães que estão com bebê, não só bebê, né? Que estão, as mães e os pais que estão com as Filhos? crianças em casa, tá muito difícil. E É. aí ela falou assim pra mim: Nossa, eu penso uma coisa que eu me sinto muito culpada. Hum, E aí, sempre que a pessoa fala assim, vou te contar uma coisa horrível, né? Nossa, nossa cabeça vai lá, nossa, que ela vai falar. E ela falou assim: quando eu vejo uma pessoa grávida, eu penso, nossa, coitada. Era isso que ela estava segurando, que ela estava se sentindo muito mal. E aí eu falei pra é. ela: nossa, eu não penso isso, mas eu penso assim, putz, é o primeiro filho, ela não tá ligada como é. Hum, Eu penso assim, essa aí mal sabe o que a espera. ok. Sabe, aquela compaixão assim do tipo, porque você tá Sim. grávida, você tá com aquela barriga, ai que linda, vamos tirar uma foto ali na árvore, mas só que é puxado. E aí, quando É. eu falei pra ela que eu também pensava isso, ela, ai, ufa, sério? Ai, não sou Igual a louca? mim, né? Ai, igual a mim. Então, provavelmente muitos de nós pensamos coisas que a gente pensa, nossa, olha o que eu tô pensando. Não, só eu Hum, tô pensando isso, né? Não, não, isso não, Luísa, isso é muito louco. E não é. São pensamentos que vêm e vão nas nossas mentes, que não são sentimentos ou pensamentos nobres, e a gente às vezes foge de assumir para os outros, mas o pior é para nós mesmos. Então, é quando verdade. isso aqui mudar, quando isso aqui, né, ir para esse lugar que a gente está falando, que é o normal, que não é normal, vai ser super importante a gente conseguir falar sobre os cacos. Hum, Como você tá? Ai, como que foi pra você? Como que tá já? Ah, daqui a pouco eu acho que vai poder, né? Assim, daqui a pouco vai saber, daqui a um tempo a gente vai poder se encontrar mesmo de máscara. Esse dia vai chegar. Pra quem ficar vivo, vai poder se encontrar. E aí, porque as pessoas não estão podendo nem ir nos velórios, né, Eliane? sim. Os velórios estão sendo de 10 em 10, daí só 5 pessoas podem acompanhar o enterro, e aí tem pessoas que são grupo de risco, então não podem ir até o velório. Então, assim, tem pessoas que estão perdendo os pais e não estão podendo ir no velório. É.
E quem quer falar Nem sobre isso? ontem, Isso vai. é, Pode falar. ontem eu estava lendo uma matéria onde a mãe, ela perdeu os três filhos dela vítimas de Covid. Os três filhos. Um de 55, um de 60 e um de 50 e pouco. E isso já faz em torno de uns 20 dias, mas ela falou que ela ainda está anestesiada. Ela sabe que o filho morreu, mas a ficha, ela falou que ainda não caiu, que ela não conseguiu digerir isso, né? E não vai conseguir digerir tão cedo, né? Imagina, você perdeu os três filhos. Ela falou assim: eu tô simplesmente perdida, perdida. Só fico olhando para o teto, tentando entender o que aconteceu, né? E aí quem vai querer conversar com ela daqui um ano? Porque daqui um ano, para ela, ainda vai estar muito difícil. Sim, E aí as pessoas daqui um ano já vão estar numa outra coisa. Já vão estar, sim. tipo, comprando passagem para ir para Califórnia, entendeu? Ai, agora eu vou para Califórnia, porque não, vai que depois volte tudo isso. Quem vai querer conversar com essas pessoas que estão vivendo essas dificuldades? Não, a gente não aguenta. Então o É, porque convite ela é para que ainda a vai, gente. ela estará de luto ainda, digerindo tudo isso, né? Exatamente. E só que isso é numa proporção enorme, sabe? Não é só Hum. pra essa mãe. Pode ser pra coisas menores, tipo uma pessoa terminou um relacionamento, passou 2 anos, ela tá sofrendo com o final do relacionamento. Normal, é normal isso acontecer. E aí a pessoa, nossa, mas ainda tá nessa? Viu? Hum. Para, vamos pensar, vamos pensar. É como se a gente não suportasse a dor do outro, porque a gente não suporta nem a nossa dor. É É. muito comum as pessoas falarem, vai passar. Tá, vai passar, mas e até passar? Como que nós vamos fazer? Hum. Vai ficar tudo bem, essa frase, né? Vai ficar tudo bem. É, nem tudo, né? Quem A não ser que garante, a né? gente. É. Não vai ficar tudo bem. Ou a gente entende que o tudo bem não é acontecer tudo do jeito que a gente quer, que a gente gostaria. Mas as pessoas falam assim, sei lá, as grávidas agora, né? Tenho algumas amigas grávidas e os nenéns vão nascer agora. E alguns deles Hum. vão nascer no hospital. E aí as pessoas falam assim, ai, vai ficar tudo bem. Tipo, ai, não vamos falar sobre a sua angústia. E aí que o convite é para que o equilíbrio emocional pós-quarentena seja um momento onde a gente possa tomar um café, a gente possa tomar uma cerveja, a gente possa estar juntos, celebrando a vida, celebrando a superação, celebrando os avanços, porque muitas coisas boas também estão acontecendo, mas tem muitas coisas ruins acontecendo, mas que a gente amplie esse espaço para conseguir falar sobre como a gente está se sentindo. Como a gente está se sentindo aliviado, como a gente está se sentindo feliz e triste, e com medo, e ressentidos, e passemos a nos contar mais uns com os outros, mesmo nesses momentos de dificuldade, sabe? Onde a gente Hum. suporte um pouco mais. Ai, a É, Aline tá aqui, a Aline é psicóloga também, a gente é da mesma turma. Oi, Aline. legal. É, e eu acho que é importante a gente ter um pouco dessa sensibilidade de parar de julgar um pouco o outro. Porque a gente não sabe o que vai no coração do outro, a gente não sabe o que está acontecendo no universo de cada um. E a gente tem muito isso. Você bate o olho, já julga, já critica e já encaixota numa caixinha sua. Você fala, não, aquela pessoa é desse jeito. Meu, a gente está mudando o tempo É. todo, né? E quando a gente para de julgar e começa a exercer um pouquinho mais a empatia, que é se colocar no lugar do outro, com certeza eu acredito que muitas coisas de sofrimento nosso ficam um pouco mais leve, né? Porque a gente sai desse lugar. Tem um psicólogo que ele trabalha com comunicação não violenta, trabalhava, né? Ele faleceu, mas não de Covid, ele faleceu antes. Ele falou que além do certo e do errado, fora do certo e do errado, existe um lugar, existe um campo. E eu quero me encontrar com você lá. Então, quando a Eliane vai lá e me fala uma coisa e pra mim não faz sentido, eu não vou lá e falo, nossa, nada a ver com a outra fulana. Eu me Hum, interesso pela vida dela e falo, nossa, olha como ela pensa, olha hum, como ela funciona, olha o que é importante pra ela. Então a gente sai desse lugar de o tempo inteiro estarmos quem tá certo, quem tá errado, né? Que a gente hum. vive um momento, inclusive, onde as conversas políticas estão cheias disso, né? De certo e de errado.
Sim. As pessoas não costumam falar do seu sentimento. As pessoas que não costumam falar do seu sentimento sofrem mais a longo prazo? Eu amei essa pergunta. Obrigada por ter feito. Eu vou responder ela com uma outra frase de um outro terapeuta médico chamado Alexander Lowen, e ele disse que a gente pode atravessar a vida com o coração fechado. A gente pode. É como se todo mundo aqui fosse fazer uma viagem de Portugal até o Brasil, vai, de navio. E algumas pessoas vão em cima do navio e algumas vão embaixo, tipo no porão. Quem vai no porão tá com o coração fechado. Não vê, não sofre tanto com as tempestades, não vê se o tempo tá feio, não toma aquele sol ardendo, não toma aquele frio, não sofre tanto. Fechou. Do que quem tá em cima. Mas quem tá em cima vê todo o pôr do sol, todo o nascer do sol. Vê as estrelas do oceano, toma a brisa no ar. Você perde toda a grande magia assim, da vida. Você perde muita coisa maravilhosa. Então, eu não consigo mensurar se a pessoa que está lá embaixo, ela sofre menos ou mais. Talvez ela até possa sofrer menos, mas ela perde uma coisa gigantesca. O que a gente vê acontecendo as pessoas não falam sobre as suas emoções, não olham para as emoções e adoecem. Ansiedade, pânico, depressão, às vezes até uma coisa mais física, né? Gastrite, sinusite, rinite, sei lá, apendicite, ou às vezes uma inflamação no corpo, um nervo. Isso acontece muito. Então, começando a olhar para o nosso universo emocional, a gente pode inclusive nos liberar de várias doenças. Então, respondo a sua pergunta com essa reflexão, né? O sofrer mais ou sofrer menos é relativo. Luiz, assim, sabe? Não terapeuta, porque daí também cada pessoa tem muita liberdade para escolher a vida que quer viver, né? Eu não compro ticket para viajar no porão, sabe? Eu tô disposta se eu comprei o ticket, sabe? Vou fazer um cruzeiro. Eu quero vista pra janela. Eu quero ver o que tem. Ai, Luísa, mas viu, é muito frio. Tudo bem, vamos lá no frio, porque também no frio tem coisas Chove. maravilhosas. Vai chover, né? Não, tudo bem. Eu levo uma guarda-chuva, vou ficar molhada, Capa de pode ser que eu fique chuva. meio resfriada, pode ser que eu sofro, mas eu amo, eu aprendo. E aí, depois de um tempo, a gente para de se assustar com essas emoções, sabe? Tô muito triste. Aí eu fico triste e calma. Eu tô muito frustrada. Eu tô frustrada e calma. Porque a gente, senão, vai sempre assim. Eu tô triste e desesperada. Eu tô com raiva e desesperada. A gente até consegue, vocês vão achar que eu tô doida, mas a gente até consegue ficar com raiva e calmo. Então é assim, eu tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva dessa pessoa. Mas eu não preciso sair atropelando, sabe? Eu não preciso mais ficar atuando na minha raiva, porque eu já consigo olhar pra ela. Isso é equilíbrio emocional. Então a gente pode até vislumbrar a foto lá no alto da montanha, maravilhoso. Mas a gente também pode fazer isso, tipo, aqui, na cadeira da nossa casa, todo mundo com o peso que tem, com a cor que tem, com o momento da vida que tá, conseguir ampliar o equilíbrio emocional e comunicarmos uns para os outros. Não, tô bem, e você? Como você tá? Vamos mudar a pergunta, né, Eliane? Em vez de perguntar, tá tudo bem? Perguntar como você tá, mas como você tá mesmo? Como que tá para você ficar aí dentro da sua casa? Porque aí quando você fala como você está, você amplia o leque e a pessoa pode responder se ela quiser verdadeiramente como ela está ou continuar na fantasia e falar, não, tá tudo bem, né? Mas você dá essa oportunidade para que ela realmente fale como ela está. Exatamente. E pode ser, isso é super importante falar, que a outra pessoa não esteja disponível para esse nível de abertura. E tudo bem, porque É, cada um também tem um momento, né, da vida. Porque tem sim. como, assim, quando a gente começa a se abrir, começa a olhar para esse tipo de coisa, a gente fica tipo, viu, fulano? Vai fazer terapia, vai se tratar, né? É Não, louca. calma. E assim, cada um também tem seu momento, né? É.
E eu acho que é importante, às vezes, mesmo quando a gente fala de sentimentos negativos, que na verdade não existe o sentimento positivo e negativo, existe o que você faz com aquele sentimento, né? Mas mesmo quando são os ditos negativos, olhar para aquilo, né? Olhar para aquilo e falar, bem, eu estou sentindo ódio. E agora? O que que eu faço com isso? Eu posso entender a origem do meu ódio, né? E posso também falar, não, não é ódio, eu só estou irritada. Não é ódio, não, só estou com uma raivazinha dela, né? Mas eu ter esse olhar e ver o que que esse sentimento me traz e como eu lido com isso é fundamental para que a É, gente consiga buscar esse equilíbrio. Ok, tô com raiva? Tô. Mas o que que eu posso fazer com essa raiva agora, né? Eu posso dar uma resposta ríspida para alguém, porque eu estou assim, ou eu posso entender o porquê que eu tô com a raiva e falar, ok, vamos pensar sobre isso, né? sim, com certeza. Eu vou responder uma pergunta aqui, Liane, e aí depois, se mais alguém tiver alguma pergunta, ou se alguém. Eu acho que você tinha umas perguntas também, né, que tinham te enviado, porque eu bati o olho aqui e vi que a gente já tá aqui há 40 minutos, nem parece. Nossa, pra mim tem que me Nossa, segurar, senão eu boa! falo. Eu falo isso. E quem tiver Alguma essas forma. perguntas, mande que a gente responde. A Luísa responde. Nós duas, não, tô adorando te ouvir também. Ó, há É. alguma forma de praticarmos o autocontrole? Tem muitas formas da gente praticar autocontrole. E eu escrevi um e-book que você pode baixar gratuitamente lá pelo Instagram do Olhares para Dentro, que é como entender as nossas emoções. O que eu acredito é que tem várias práticas, tipo, você fazer atividade física colabora muito pra gente liberar mais endorfina, serotonina no nosso corpo e ter mais clareza mental. A gente praticar meditação, a gente praticar respiração. A respiração é a nossa grande aliada na calma. Mas se a gente não entender o porquê que a gente se irrita, a gente vai ficar sempre tomando, tipo, esse remédio, né? Que vai ser um remédio mais natural, claro. Mas a gente vai cair nesses mesmos padrões. Então, Você tem que ir na não te... causa, né? É. tem que ir na causa. Então, assim, não consigo, a gente precisaria, tipo, é uma aula que eu dou, inclusive, sobre isso, né? Sobre como lidar com as emoções. Também sem fórmulas mágicas, mas como uma proposta que é um dos possíveis caminhos. Que você consegue baixar lá no Olhares para Dentro. É só você entrar lá no Instagram. Pode depois, né, se tiver dificuldade, mandar uma mensaginha lá para mim que eu mando pra você baixar. Eu baixei, não deu tempo de eu ler ainda, né? Porque por mais que a gente esteja de quarentena, a gente vai arranjando um monte de coisa, né? Ainda estou fazendo uns bicos aí. Mas vale a pena, pessoal, é muito bom. Entra lá e baixa seu e-book e se deliciem com ele. Tem os vídeos também lá no meu Instagram, que daí tem vídeos tipo medo, inveja, tem, sabe, de várias emoções, assim, pra gente conseguir falar um pouquinho mais de cada uma também. Legal. Então, uma das perguntas que os alunos fizeram era como a gente acolher, né, uma pessoa que foi contaminada pelo Covid ou perdeu alguém, né, para ele e que apresenta um estresse pós-traumático. Como a gente lidar com essa pessoa, né, que muitas vezes é do nosso convívio familiar ou apenas um amigo? Eu vou pensar assim, a gente não profissionais, tá? Se a gente está vivendo, se a pessoa ela tá vivendo uma situação real de estresse pós-traumático e ela tá tendo algum tipo de perda de atividade, de coisas que ela fazia na vida dela, essa pessoa precisa ser avaliada. Então ela vai precisar ser avaliada por um psiquiatra ou por um psicólogo. Mas vamos pensar assim, que essa pessoa já tá lá em tratamento e ela tá mal. O que a gente está conversando aqui? Dar espaço para a pessoa falar sobre o que aconteceu. Porque o trauma, quando a gente vai estudar a neurofisiologia do trauma, não sei se alguém aqui já foi assaltado. Logo depois do assalto, você não entendeu muito bem o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu, claro, você estava lá, só que foi tanta adrenalina que você depois você fica tentando lembrar e aí você pode até perguntar para a pessoa, tipo, como que foi? E aí, quando você conta essa história várias vezes e você consegue construir um fio condutor neurológico diferente, esse trauma, ele sai.
um pouco. Então, ele muda a configuração da neurofisiologia. Então, a gente falar sobre isso, dar espaço para a pessoa falar sobre isso, ajuda ela a conseguir elaborar o que aconteceu. Que entra naquilo que a gente estava falando da morte, né? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes é uma médica que ela escreveu 2 livros. Um é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E o novo dela eu ainda não li, mas quero ler, que é Histórias Lindas de Morrer. Ela trabalha só com cuidados paliativos. Então, pessoas que são crianças e vão morrer, e idosos que vão morrer. E a pessoa sabe que ela vai morrer. Ela sabe que ela tem uma doença que não é mais tratável. Todos nós vamos morrer, né? Mas é quando você sabe que você tem uma doença não tratável. E aí a gente vai ter que falar sobre isso. E ela já viu muitas pessoas morrendo, tipo, na hora da morte. A pessoa, ela não tá sedada, ela tá acordada e ela acompanha esse momento. Lúcida. Ela fala sobre a necessidade da gente falar sobre morte e falar sobre a perda com quem ficou. Que isso cura a todos nós e inclusive ajuda na superação do luto. Porque muitas vezes tem uma pessoa que perdeu alguém super querido e guardou isso, entendeu? Tipo, ela pensa, ai, ninguém vai falar comigo sobre isso. E a proposta, então, é que a gente consiga falar para ajudar na elaboração. Aline, tem uma estratégia muito boa, assim, que eu gosto bastante. A gente faz no consultório com crianças. Ela perguntou assim: você tem sugestões de estratégias e rituais para as pessoas enlutadas fazerem? Essas pessoas que perderam alguém e não puderam se despedir? A sugestão é que ela plante alguma planta. Que ela plante um pezinho de limão, que ela plante alguma árvore, que seja uma florzinha. Pode ser num vaso, quem mora em apartamento, ou pode ser na terra mesmo, quem mora em casa e tal. E aí, aquele momento vai ser o momento do ritual da despedida. Então, a gente enterra aquela pessoa, a gente se despede daquela pessoa, só que aí vem a flor, né? Aí vem a planta. E aí a gente consegue continuar cuidando do carinho que a gente tem por essa pessoa. Algo que eu acho, assim, sensacional também, inclusive para quem conseguiu se despedir. Conseguiu se despedir assim, conseguiu ir até o enterro, né? Mas muitas vezes as pessoas morrem e a gente não conseguiu sentar e falar, olha, eu sei que você vai morrer, obrigada por tudo. E Aquela aí é coisa muito sem legal você dar. escrever. Acabou, morreu, né? Muito difícil. E aí você escrever para essa pessoa. Ninguém vai ler, ninguém vai ler. Você escreve para essa pessoa, fica lá um tempo, a escrita mexe com uma outra área do cérebro. E aí depois você queima. Você queima e intenciona. Ou você joga na água corrente, assim, é uma forma de fazer uma despedida. Tem um clientinho meu que quando o papagaio dele morreu, eles enterraram na chácara e plantaram um pé de mamão. E aí a mãe Que dele fez uma legal. postagem no Instagram, super linda. Ela deu tanto mamão, mas deu tanto mamão. Ela falou, eu sei que era assim, tipo 58, sabe? Era um número assim, gigantesco. Ela falou, nunca vi um pé de mamão tão lindo. E era do papagaio deles. Tinha morrido. É, o papagaio floresceu. Nossa, que interessante. É. Gostei dessas dicas, Luísa. Nunca tinha pensado nisso, né? Sobre essa questão de fazer essa passagem da morte, né? Que é tão importante para nós, né? E nesse momento eu acho que faz tudo sentido, principalmente nessa questão de plantar uma flor, né? Que daí ela vive, desabrocha. Sim. Interessante. Não foi eu que inventei, né? Eu só estudei em algum momento da minha vida essas estratégias. Sim, mas faz sentido, porque são coisas que normalmente a gente não sabe, porque a gente não conversa sobre isso, né? E como a Uhum. gente não conversa, não vai atrás de uma leitura, não vai atrás de nada. Então, eu prefiro falar sobre coisas legais do que coisas que realmente me causam um certo desconforto, mas que eu preciso falar, né? Sim. Alguém está fazendo uma pergunta. Todo sentimento ruim, entre aspas, recorrente, quando isso fica voltando, tem uma causa em pessoas saudáveis ou todos têm essa tendência ao negativismo? Podemos nos livrar do negativismo e sentimentos ruins ou apenas aprendermos a controlar? Se for um pensamento que ele volta,
que fica ruminando na nossa cabeça. É diferente de um sentimento. Então, o sentimento é aquilo que a gente sente, é tipo tristeza, angústia, raiva, alegria, amor. Esses são sentimentos. Pensamentos são, vai dar errado. Tipo, a gente fica criando histórias de desgraça na nossa mente, ou a gente fica lembrando de situações, tipo, não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu falei isso, não acredito que essa pessoa fez isso. Então, eu fico assim, pensando só em fazer esse esclarecimento quando a pessoa pergunta se isso é saudável. A pessoa saudável, ela tem uma quantidade de sentimentos difíceis e de pensamentos negativos. Quando isso está atrapalhando nosso dia a dia, é o momento da gente olhar para ver o que está acontecendo. Porque, isso que eu vou falar, ó, abram os ouvidos. Muitas vezes a gente vem com esse monte de pensamento para a gente não sentir alguma coisa. Vou dar um exemplo para ficar concreto. Uma pessoa que é, tipo, síndico do prédio. Ele está tendo que lidar com o fato de que o prédio está numa crise enorme, que as pessoas estão brigando e etc. E ele está preocupado, e ele está triste. E para ele é muito difícil ver o prédio que ele cuida com tanto carinho se dissolver em brigas. Para ele não entrar em contato com esse sentimento, vamos pensar que é um síndico que, tipo, tem amor Dá o pelo que faz. sangue. Vamos pensar no assim. Para ele não ter que entrar em contato com essa emoção, ele fica pensando. Ai, o fulano do 31 vai dar isso. Ai, eu não acredito que a senhora do 52... Daí a gente fica metralhando a nossa mente, assim, com um monte de pensamentos, que a gente chama de pensamentos obsessivos, ao invés de ir em contato com o sentimento. E isso sim, tem possibilidades da gente dissolver. Não é assim, né? Numa fala, eu sei que a coisa vai passar, não vai. Mas começa a olhar para isso, para o que é pensamento e o que é sentimento. Legal. É entender a função de cada um, né? O quando que é o importante, o pensar e refletir, analisar e chegar a uma conclusão prática do que fazer, mas quando sentir que aquilo realmente está me doendo, né? Está me causando tristeza. Porque a gente tá com medo, né, gente? A gente tá com medo. A gente não sabe se a gente vai morrer ou se alguém que a gente ama muito vai morrer. Várias vezes eu fico me perguntando, ai, quem será que vai morrer? Ai, tomara que ninguém que eu ame morra, né? Assim, é um sentimento muito genuíno e verdadeiro. Tomara que o mínimo de pessoas possível morra. E isso é um sentimento difícil, porque daí vem um pensamento assim: será que minha mãe vai morrer? E é difícil pra mim pensar nisso, que talvez minha mãe possa morrer disso, né? Eu sei que a minha mãe vai morrer, mas talvez ela possa morrer disso. Ai, será que eu vou morrer? Nossa, como que seria se eu morresse? E aí a gente, pra não entrar em contato com esse sentimento, a gente fica contando umas histórias malucas dentro da nossa cabeça, sabe? Até assim, será que se eu atravessar essa ponte, a ponte vai cair, eu vou cair? É uma defesa, é uma coisa que a nossa mente, isso é estudado, né? Psiquiatria, os pensamentos obsessivos, às vezes eles trazem mais dor do que a própria depressão, porque você fica, tipo, em angústia o dia inteiro. Uma dica, né, que eu dou pessoalmente, né, eu acho que a prática da meditação, nesse ponto, para controlar os pensamentos, né, ela ajuda bastante. Porque você consegue filtrar e falar, cada vez que vem um pensamento negativo, você entender aquele pensamento e falar, opa, agora não é a sua vez, e começa realmente a ter um controle, a ter uma ordenação nos pensamentos. Então, a prática da meditação, eu acho que ajuda bastante, às vezes, quando a gente percebe que esses pensamentos estão nos cansando, né? Porque realmente cansa, e que não está dando conta, né? Então, procurar um psicólogo ajuda a fazer uma meditação para entender a origem desses pensamentos e ter esse controle desse tráfego mental também é muito bom. Eu vou dar até mais uma dica. Tem um espaço que eu estudo meditação. Eles liberaram uma aula com a doutora Susan. Ela até veio aqui para Piracicaba. Não sei se você foi, Eliane, lá na Exalc. Eu Doutora fui, Susan muito Andrews. Você bom. foi?
Era Foi. demais, né? Então, ela É. fez uma, tipo, uma aula, assim, curtinha, que você pode baixar gratuitamente no Instituto Visão Futuro. Esse é o link. Não é, a gente tem um instituto aqui em Pira, que você consegue fazer um exercício de biopsicologia, um exercício de relaxamento e um de meditação para tempos de crise. Eu vou escrever aqui no chat para quem sentir vontade de entrar, tá bom? Tá. Que nem eu frequento a Brahma Kumaris, que é uma outra escola de meditação. Então, no site da Já Brahma frequentei também. Kumaris também, se alguém quiser, tem algumas meditações guiadas lá, para quem ainda não, nunca fez isso, que vale a pena também. É muito legal lá também. Já fui lá. Muito legal. É. Bom, falta 5 minutinhos para as 4, né? Então a gente já vai encerrando. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, vai mandando aí que daqui a pouquinho a gente encerra. Qual a melhor forma de expor a minha vulnerabilidade sem ter tanto medo? Assista o documentário da Netflix, da Brené Brown, que é uma estudiosa que estudou isso. Vulnerabilidade e a coragem de ser imperfeito. E aí tem lá na Netflix de graça, se chama. Então eu só vou saber falar em inglês, mas acho que deve ter em português. Se chama A Call to Courage. Eu vou escrever aqui também. E ela fala exatamente sobre isso. Que é a coragem de ser imperfeito. Lá você vai ter muitos insights legais. Ah, legal. Courage. O diálogo, aquilo, ele Oi. travou. Ele travou, então eu não estou conseguindo ver as perguntas que estão acontecendo. Ah, agora destravou. Agora que eu mexi, destravou. Beleza. Assistam sim, esse da Brené Brown, ela já escreveu vários livros sobre isso, vulnerabilidade, é muito legal, assim, muito legal as pesquisas dela. Ah, legal. Bom, eu quero te agradecer imensamente, Luísa, por ter Imagina. participado dessa live super tranquila, como você disse, né? Que realmente queria assim, um bate-papo, que eu não precisava ficar muito nervosa, só um pouquinho, né? Foi muito bom. Agradeço os alunos do curso de organização de eventos, as nossas professoras que nos deram esse desafio e eu achei que valeu muito a pena. E vocês que nos assistiram, foi muito bom. Muito obrigado. Ai, que bom, Eliane. Ó, obrigada mesmo, viu, pelo convite. Quando tudo isso passar e a gente puder fazer encontros com mais de 10 pessoas, aí eu Hum, convido todos vocês aqui para acompanharem a Casa da Vida. A gente tem Instagram também e o Olhares para Dentro, que eu também compartilho os meus conteúdos por lá. Obrigada pelos comentários, pessoal. E tudo bem se não estiver tudo bem. Eu acho que essa é a mensagem que eu é, queria trazer para vocês hoje, tá bom? é. E não se sentir culpada, né? Por muitas vezes não estar fazendo alguma coisa de construtivo. Ok, né? Esse ócio também é importante. Sim, sim, com certeza. Ah, a É. Roberta tá aqui também. nós vamos. Ó, meu marido comentou ali em cima. Ô, Paulo, vamos ver se você consegue salvar essa live aí pra gente, que ele consegue salvar, sabe? Daí eu mando pra ele, salva essa live aí, daí depois eu te mando isso pra ficar disponível pra quem quiser ver, tá bom? Ah, legal. Então tá. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Até mais. E tudo de bom. Tchau, Eliana, até mais. Tchau.